Hoje com Cecília Meireles. Boa tarde, Cecília. O caso do Banco de Fomento é um dos temas que quero puxar hoje para a conversa aqui nos Não Alinhados, porque traz à memória erros do passado. Na sua opinião, em que medida é que esses erros estão a ser repetidos? Olá, Nuno. Eu acho que o primeiro erro é que nós, em relação ao Banco de Fomento, que foi muito falado esta semana por causa da pessoa indicada para ser o presidente, que acabou por não ser indicado para ser o presidente, é que nós estamos mais a falar de pessoas do que do papel do Banco de Fomento. E convém fazer aqui alguma história. O Banco de Fomento é uma instituição que já tem alguns anos. É evidente que é preciso um banco de fomento em Portugal. Eu acho, aliás, que esse papel poderia até ser do Banco Público. Não sei que sentido faz ter uma Caixa Geral de Depósitos pública, mas que depois funciona precisamente como se fosse um banco privado. Mas, enfim, passando essa polémica à frente, a verdade é que a atuação do Banco de Fomento tem sido pouca e parca. E que ele esteve mais ou menos parado em banho-maria durante anos. E até agora não encontrei nenhuma explicação convincente para esse facto. Agora, com a pandemia, aparentemente ele começou a funcionar, mas mais uma vez, quando parece que vai entrar em velocidade cruzeiro, mais uma vez nós temos o Banco de Fomento envolvido em polémicas, a meu ver, desnecessárias. A polémica que surgiu esta semana com a nomeação de Vítor Fernandes parece-me que era perfeitamente desnecessária, no sentido em que o Governo devia ter percebido que a questão que aqui se põe é muito simples. O dinheiro e os fundos estruturais que vão ser aplicados a partir do Banco de Fomento vão implicar uma escolha com grande dose de discricionariedade. Ou seja, a escolha das empresas a apoiar e das empresas que não vai ser apoiada implica uma grande dose de discricionariedade. E é evidente que a pessoa que vai presidir esta instituição tem que estar acima de toda a suspeita. É a velha teoria da mulher de César. Ora, Vítor Fernandes, com justiça ou sem ela, é um processo que há de correr os seus termos, a verdade é que aparece envolvido numa investigação que tem, aliás, a ver com a concessão de crédito bancário. E, portanto, é evidente que, parece-me evidente que não há condições para ele ser indicado como presidente do Banco de Fomento. E, portanto, é com muita preocupação que vejo agora o Governo dizer, recuando, mas ficando ali a meio caminho, basicamente fica a presidência do Banco de Fomento à espera de que um processo chegue ao fim, quando é evidente que o grosso do que vai ter que ser feito pelo Banco de Fomento neste período de recuperação económica já tem que estar feito quando este processo chegar, eu já nem digo ao seu fim, mas chegar pelo menos à fase de julgamento. E entende que, em relação a esses erros do passado, que houve, de facto, casos semelhantes no passado, pessoas indicadas erradamente para... Não, é mais profundo que isso. Eu acho que nós discutimos sempre a espuma das coisas e não vamos ao fundo. Mais do que a escolha das pessoas, nós mais uma vez estamos a ficarmos pela discussão de casos sem fazer a discussão de fundo. Porque, e dessa maneira, ligo às medidas que foram apresentadas esta semana e que não vi, do meu ponto de vista, suficientemente discutidas, nós mais uma vez estamos a fazer a aplicação de fundos e a alocação de fundos sem fazermos uma verdadeira discussão sobre essa matéria e sem fazermos uma discussão sobre as reformas que queremos fazer na economia. A primeira questão que eu coloco, nós estamos a aplicar um modelo, que é aliás um modelo também europeu, que tem muito a ver com subsídios e pouco a ver com mudanças estruturais na economia ou com incentivos transversais. Eu acho que neste momento fazia sentido dar incentivos transversais à economia através da carga fiscal e da diminuição da carga fiscal das empresas, mais até do que subsídios. O Governo está a ir por uma política pura de subsídios. Depois, está a ir, o grosso dos incentivos às empresas vão ser dados através de contratação pública, ou seja, vão ser dados a empresas que trabalham para o Estado e que se vão desenvolver para trabalhar para o Estado. Eu acho que este não é um bom modelo de desenvolvimento da economia, muito pelo contrário, é um modelo que cria dependências em relação ao Estado e num país com problemas crónicos de corrupção, como é o caso do nosso, potencia a existência deste tipo de casos e de suspeições que não são de maneira nenhuma saudáveis. E depois, em terceiro lugar, quando comparando, e o Governo fazia essa comparação com o que se está a fazer, por exemplo, na Grécia e na Itália, o Governo decidiu endividar-se menos, que é uma opção cautelosa que eu compreendo. Agora, parte do pressuposto que é melhor fazer como Portugal, que é investir menos dinheiro nas empresas e investir através de subsídios, ou investe como estes países, investir muito mais nas empresas através de empréstimos. Eu acho que o modelo que aposta mais na iniciativa privada, que aposta mais nas empresas e dando-lhes um incentivo dizendo este dinheiro não é dado, é um dinheiro para ajudar na recuperação, mas que tem que ser retorno,
tem que ter retorno, é muito mais saudável do ponto de vista económico do que o modelo adotado pelo governo português, e acho que isto depois vai ter reflexos graves, quer do ponto de vista da nossa recuperação, que eu acho que vai ser relativamente lenta, quer daquilo que estamos a criar no tecido económico, que é um tecido económico cada vez mais dependente do Estado e de incentivos do Estado. Quando diz que esse debate não foi feito, está a referir-se não só ao debate do PRR, como também ao debate da estratégia do professor Costa Silva? Eu acho que o debate é sempre feito do ponto de vista teórico. Depois, na prática, eu vejo muito pouco debate à volta destas matérias. Aquilo que eu vejo é um incentivo a que a sociedade, no seu todo, pergunte o que é que nós vamos fazer a todo este dinheiro. E ninguém diz algumas coisas que são evidências. Primeiro, este dinheiro é um dinheiro que vai ter que ser pago. E vai ter que ser pago pela Europa. A Europa não é uma entidade que esteja lá longe. Nós aceitamos o princípio de que a Europa vai ter mais recursos próprios. Mais recursos próprios quer dizer mais impostos. E convém que Portugal também tenha a noção de que não existem uns impostos salvíficos que são pagos por outros países europeus ou por outros europeus que não por nós. Isto também, o retorno deste dinheiro também vai sair do nosso bolso e, portanto, é crucial que ele tenha retorno. E, infelizmente, eu acho que isto não foi dito. Aquilo que é dito, vem aí a bazuca, vem aí dinheiro que é dado, o que importa é gastá-lo e incentivar a economia à medida que ele está a ser gasto. Eu acho que o que vem aí é uma oportunidade que vai ter que ser paga e que convém que seja gasta a fazer reformas que a economia portuguesa precisa. E a pensar como pagar também. E a pensar como pagar também, porque é evidente que se isto não gerar um crescimento económico que seja substancial, depois vai gerar mais carga fiscal e convém nós percebermos isso. Do mesmo modo que lhe estava a dizer que eu acho que os incentivos que são transversais, que são dados através da diminuição da carga fiscal, são iguais para todas as empresas. É em função dos resultados de cada empresa. Não interferem no mercado. O Governo prefere um modelo em que vamos ter ou o Banco de Fomento ou, noutros casos, instituições governamentais, estruturas de missão, enfim. Vamos ter, de uma maneira ou de outra, pessoas nomeadas pelo Governo a decidirem que empresas são apoiadas e que empresas não são apoiadas. Eu acho que este princípio potencia todo o tipo de suspeições e, portanto, a análise que eu faço é um bocadinho mais profunda do que este caso que surgiu à volta de um nome, que é um caso que tem importância, mas o modelo que nós escolhemos é um modelo que potencia a existência deste tipo de casos e não que os evita. E eu acho que Portugal precisa de fazer essa discussão, precisa de perceber que não pode viver eternamente num clima de suspeição sobre todas as decisões e para isso são precisas algumas reformas na Justiça, mas também são precisas algumas reformas na maneira como o Estado dá incentivos. Cília Meireles, nos Não Alinhados, às quintas-feiras, na tarde TSF e também em tsf.pt e em podcast.